E eu vou trazer para aqui, por intermédio de Luane Ribeiro, que produziu, talvez a maior discussão de saúde pública, mental, emocional que o mundo precisa. Como é que está seu sono? 100% das pessoas se interessam por esse assunto. E se seu sono estiver bem, estiver ótimo, 100% no padrão, me dê a dica que eu também quero saber e todo mundo que está ouvindo. É rapidinho, a gente já volta no Linha de Frente da Antena 1. 6h45, como é que tá seu sono, rapaz? Se você tá dormindo bem, você gostaria de ter mais qualidade na hora de dormir, você acorda sentindo que um caminhão passou por você, ou você acorda disposto, renovado, já dando bom dia mundo, bom dia vida, bom dia sol? Como é o seu perfil do sono? O meu perfil do sono é assim, é bem quebrado. Eu durmo, acordo, leio um pouco, acordo 1h da manhã, leio um pouco mais, e depois acordo 4h30, aí já não sei se eu vou dormir, se eu vou para academia. Eu gostaria de melhorar meu sono e quem sabe depois dessa conversa aqui eu tenho dicas, assim como você que está me ouvindo, sobre como melhorar esse aspecto tão importante da nossa vida que é o sono. Dessa maneira eu converso com Anderson Pereira, que é dedicado à psicologia clínica há pelo menos 18 anos e possui pós-graduação em neuropsicologia clínica, em saúde mental, em terapia cognitivo-comportamental, que é TCC, psicofarmacologia, e agora está trazendo para a gente a neuropsicologia do sono, inclusive com o livro aqui, com a literatura que ele fez questão de trazer. Seja bem-vindo, Anderson, aqui ao Linha de Frente, é uma satisfação te receber. Maravilha, digo mesmo, satisfação para todos os ouvintes da Antena 1, Pablo, a Luane. Estou à disposição aqui, como eu sempre costumo dizer, um serviço de utilidade pública, né? Sem dúvida. No mundo da desinformação, a gente provê informação de qualidade. Você recebe muita queixa sobre sono e, mais do que isso, um sono de qualidade repercute como na vida e um sono sem qualidade repercute como? Excelente pergunta, Pablo. Eu sempre falo que não existe saúde sem saúde do sono. Porque o sono ele é o elemento estruturante de todas as capacidades fisiológicas e também cognitivas, né? Não excluindo, mas a capacidade de a gente poder articular a linguagem, a gente poder lembrar do que se foi, do que vem, do que será, ou seja, a memória prospectiva, sustentar a atenção enquanto feixe atencional, então atenção sustentada, atenção alternada. Aí tem o boom agora aí de TDAH. Eu sou de uma hipótese de que não necessariamente é o boom de TDAH, mas também a ideia das pessoas estão perigosamente com déficit de atenção proveniente de transtorno de sono. E aí, concluindo lhe devolvendo, a gente tem dados oficiais que giram em torno de 65 a 70 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de transtorno de sono. Então deriva daí, a gente está falando aqui de trânsito, né? Os acidentes de trânsito, quando a gente vai ver, dormiu no volante, você convive com as pessoas o tempo todo, eu não vi, eu não sei, eu não lembro, eu esqueci. Me mande uma mensagem para lembrar, me mande um e-mail. Se eu esquecer de mandar um e-mail, como é que vai ser? Esse dado que Anderson está trazendo é assustador. 1 a cada 3 brasileiros tem problema de dormir. Isso aí contando todo mundo. Assim, criança tem menos problema para dormir. Sem contar, Pablo, com as subnotificações. Então são dados oficiais. Como todo oficial tem a subnotificação, né? Ou seja, tem um delay entre o evento acontecido no tecido social e o registro. Esse número é ainda maior. E tem gente que nem sabe que tem problema de sono. Você tem problema, Luane, de sono? Você acha que dorme bem, dorme mal? É verdade. Então, eu espero que o Robson não tenha ouvido o que o doutor tinha falado, porque eu tenho um esquecimento assim nato. E eu achava que meu sono era bom, que era assim, dormir feito uma pedra, mas ele tá me olhando ali já. Mas pode ser outras origens também, pode né? Ser Não, mas eu queria ver isso também em relação ao que deixa assim, o sono realmente é um sono bom. É aquele sono que leva as 8 horas direto, ou que vai acordando. Diz aí pra gente. Pronto, excelente pergunta. Assim, é o chamado um mito das 8 horas. Sim. Desde sempre eu escutei isso, desde muito jovem, né? Muito criança, desde sempre, aquela ideia de dormir às 8 horas. A gente ainda vai ver até alguns profissionais da área de saúde falando isso, o que não é de todo errado. Entretanto, as pesquisas científicas mais recentes apontam para uma mudança completamente no cenário. Existe uma predisposição genética, estamos agrupados em 3 grandes grupos. Os pequenos dormidores, que se fazem ciclos de 4 horas e meia a 5 e já é suficiente. Os mesodormidores, ou seja, dormidores médios, que fazem o ciclo de 6 horas e meia, 7, 8 e pouco nessa média. E os grandes dormidores são pessoas que têm a necessidade de dormir 9 horas e meia até 10. Então, quando aquela ideia, né, soma e divide, faz uma média ponderada, convencionou-se a chamar
de 8 horas. Tanto que tem até um livro com esse nome, O Mito das 8 Horas. Então, concluindo, 8 horas é um mito. O crivo que aí a gente vai utilizar, Luane e Paulo, nossos ouvintes, é o sono que eu tive, ele é revigorante, ele restaura as minhas forças e devolve o meu vigor cognitivo, meu pensamento. Eu acordo me sentindo mal, acordo triste, acordo disposto. Como eu sempre digo, eu acordo com gosto de quero mais, ou seja, acordo ainda querendo dormir um pouco mais, então não foi devidamente revigorado. E aí, concluindo, fazendo uma comparação, né? E te devolvendo, é como a gente vai alimentar, né? Os profissionais de nutrição dizem assim, comer muito não é comer bem. Sim. Então, ou seja, dormir muitas horas não necessariamente significa dormir bem, porque esse sono, apesar da quantidade de horas, ele pode estar muito limitado ali, uma ciclagem de N1, N2, a gente pode falar um pouco disso mais para frente, e não atingir as camadas mais profundas de sono, onde de fato a gente tem um caráter revigorante. Concluindo, a gente não tem necessariamente por grama a alimentação, né? Cada um se alimentam, tem uma necessidade de ingesta de alimento maior, outra menor, aquela ideia do satisfeito, né? Estou satisfeito. Então, o sono como alimento, ele é muito variável a partir de uma predisposição genética. Então vamos falar de sono profundo, vamos falar de sono REM, que é outro aspecto, outra etapa do sono. Eu tenho esse reloginho aqui, muita gente tem, né? Esse smartwatch. Sim. E eliminando os erros que podem ocorrer com esse sono, a medição que pode falhar, mas me chama a atenção que se eu dormir 7 horas, o sono profundo meu dificilmente chega em 2 horas. Sim. Geralmente, e nos piores momentos, 50 minutos de sono profundo medido por esse instrumento aqui. Qual seria, em 7 horas, qual seria um balizador de tempo para sono profundo? Vamos lá. Eu sou de um entendimento de que nenhum desses aparelhos funciona corretamente. Porque assim... porque vai pegar pelo pulso, ou seja, tem de tudo, né, o algoritmo, mas assim, o que é que a gente tem? Só de fato se realmente colocarmos os eletrodos para perceber as frequências cerebrais. Aquele exame de polissonografia. Isso, que aí a gente tem ali todo o monitoramento, ali, só que a ideia, o cenário do exame que já é diferente, que a pessoa já está cheia de eletrodos, já não é o ambiente que a pessoa dorme, então eu costumo dizer que o exame tem tudo para a pessoa não dormir, digamos que assim, né, porque tem as interferências, mas do relógio especificamente, eles não têm o algoritmo, a gente não tem acesso ao algoritmo metrificado, tanto que muitos desses aplicativos estão na categoria de entretenimento, não estão na categoria health, né, a saúde e tal. Então é uma referência. Eu faço sempre a menção, Paulo, Luane, nossos ouvintes, que esses aparelhos mais atrapalham que ajudam, não pelo aparelho em si, né, mas a ideia de como esse aparelho vai refletir na nossa mente, que é a chamada ortossonia, que é a busca do sono perfeito. Eu fico assim. Então, eu tenho esse entende problema. que assim, eu sofro com isso. Então, aí já gera um outro efeito que é a ansiedade antecipatória. Tipo, assim, a primeira coisa que eu faço acordar é saber como foi meu sono REM, como foi, e nada disso é garantia de nada. Compreende? Ou seja, a ortossonia vai gerar ansiedade antecipatória, que é antecipar um cenário positivo ou negativo que já causa interferência. Mas se fosse um método livre de qualquer falha, qual seria a divisão melhor, Isso, a fatia pronto, do aí bolo? a gente vai entrar, qual oceano vamos navegar, né? Vamos navegar no oceano chamado arquitetura do sono. A palavra é bonita, mas esse é o nome científico, porque geralmente as pessoas associam que o sono é uma linha reta, do ponto A ao ponto B, e não é assim. Na arquitetura do sono, nós estamos aqui em vigília agora, vamos começar a entrar em sonolência, dormimos, hipnagogia, então a transição da vigília para o sono superficial, N1, passou um período, N2, passou outro período, sono sol. Tem um sono REM, que é o sono famoso, né? Mas pouco conhecido é o sono sol, que é o sono... Nunca ouvi falar. Então, revelações aqui no seu programa, boa, aqui, lançamento, isso aí. sono sol, que não tem a ver com sol astro, né? Sol, é sono de ondas longas, é sono de ondas lentas. Esse é o N3, que é o sono mais profundo e revigorante. Depois vem o sono REM, que é onde nós sonhamos, o REM porque é Rapid Eye Movement, né? É o movimento rápido dos olhos. E esse ciclo todo, Luane e Pablo, dura nada mais, nada menos que 90 minutos apenas nessa São média. várias vezes de 90 minutos. Aí a pessoa me pergunta, Anderson, depois desses 90 eu faço o quê? Começa tudo de novo, N1, N2, N3, ou seja, a ideia é que a pessoa faça 5, 6, 7 ciclos desses. Então pode ser que eu tenha acordado sem nem saber que eu acordei e peguei no sono de novo. É muito comum, Pablo, quando a pessoa vai fazer ali o N1, então N2, N3, sono profundo, aí vem então, o REM, né? O REM vai sonhar. Essa frequência do sono REM é a mesma frequência de quando nós estamos em vigília. E é por isso que algumas pessoas, naquele momento, naquela bifurcação, tem 2 movimentos que a parte cerebral faz. Ou entra em sonho, ou acorda. Interessante. Eu estou conversando aqui com Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. E, Luane,
eu quero fazer essa pergunta porque eu posso usar até hoje, de noite, mais Aplicação tarde. prática. Depois do Aratu Notícias. Ficou meio popularizado a utilização de medicamentos. Tem medicamento até que é vendido sem receita aí. Eu não vou ficar dizendo o nome para ninguém ficar usando e depois fazer compra na internet. Dizer que foi Pablo que mandou, né? Tem gente que usa o medicamento, desmaia, vou usar um tempo, e faz umas compras na internet, depois, porque eu tava com aquele medicamento, nem sei o que eu fiz. E tem isso mesmo. Como é que a gente regula nosso sono sem usar remédio? Isso, é que a gente tem. A gente está... quais fronteiras, né? A gente está nas fronteiras de que existe o tratamento medicamentoso, que ele é consagrado, útil e válido, porque existe transtornos psiquiátricos que geram insônia, existe deficiências hormonais que geram insônia, existe deficiências nutricionais, Paulo, que geram insônia, dos mais diversos. Entretanto, né, a grande parte da insônia ela é comportamental. Então, o tratamento medicamentoso ele é útil e válido quando existe um CID específico, uma patologia identificada e o tratamento padrão. Entretanto, o outro tratamento que é o não farmacológico. Então, o tratamento não farmacológico, que é a reabilitação neuropsicológica para o sono, que é reensinar esse cérebro a dormir, porque ele já dormiu. Ou seja, o nosso cérebro ele tem uma estrutura chamada SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que ele está o tempo todo captando pistas ambientais para buscar temperatura, segurança, o tempo todo se monitorando. É quando a gente está ali no GPS, que diz assim, recalculando rota. Sim. Ele está o tempo todo recalculando rota. E quando a pessoa entra em insônia, e aí concluindo e devolvendo, é porque houve uma assincronia entre relógio biológico e relógio social. Então, socialmente é 3 da manhã, só que biologicamente, porque está desregulado, ainda é 3 da tarde, não vai dormir. Então, essa assincronia entre relógio social e relógio biológico é um dos pilares da insônia que se gera. Então, dentro desse cenário aí, a gente tem a reabilitação neuropsicológica específica para insônia, que é reensinar esse cérebro a captar as pistas ambientais, entre elas a ausência e presença de luz, a ausência e presença de temperatura, a frequência de alimentação. Então, ou seja, o intestino ele tem um sistema nervoso dele próprio, que é o sistema nervoso entérico, com milhões de neurônios, tem vínculo completamente com o ciclo circadiano. Então, circadiano não é só noite e dia. Aí tem ciclo circadiano, Luane, tem ciclo ultradiano, tem ciclo infradiano, assim, das demais frequências, né, de sono. Concluindo logo, a insônia não vai ser tratada nem com chá, nem com melatonina. Tá aí, ó. E depois do intervalo, Luane continua aqui com Anderson Pereira, falando da neuropsicologia do sono e trazendo mais dicas para você dormir bem, entrar 2026 já regularizando esse sono por completo. Às 7 eu encontro vocês no canal 4.1 no Aratu Notícias. Até daqui a pouco. 19 horas na capital baiana, estamos de volta aqui na Rádio Antena 1 Salvador, que é Música do Mundo, Notícia da Bahia. Meu nome é Loni Ribeiro e que alegria estar aqui com você, sintonizada nessa noite de segunda-feira, com uma entrevista aqui imperdível, viu? Estamos recebendo o Dr. Anderson Pereira para falarmos sobre o sono, para falarmos aí de como ter um sono melhor, principalmente nesse ano de 2026, que já está batendo a porta, viu? Doutor, quero saber, que a gente estava conversando nos bastidores, e eu quero trazer essa pergunta para a gente aqui nos minutos finais do nosso programa, podemos dizer assim. O sono tem como ser reposto? Tem como ser colocado de volta, podemos dizer assim, no linguajar mais geral? Tem esse mito, Luane, não vou repor o sono. No final de semana eu vou repor o sono perdido durante a semana. Direto. Sábado eu vou dormir até mais tarde, domingo, ou seja, o que a gente vê cientificamente? Isso tem uma função, digamos que assim, de autopercepção, né? Mas assim, não tem um fundamento científico, porque o sono perdido ele não é recuperado. Eu faço a comparação muito com o dinheiro, né? Você perdeu aquele dinheiro ali, aquele dinheiro foi perdido, você vai ganhar outro dinheiro, mas aquele especificamente já foi perdido. Então o sono, ele é uma necessidade fisiológica básica. Tentar obtê-lo é não consegui-lo. Então, ou seja, por isso que é importante respeitar, né, aquelas fases ali como um avião, né? Perdeu aquele voo, você vai pegar outro voo, mas aquele avião mesmo você não embarca mais. E em relação ao sono, né? Pra gente, quem tem insônia também, quais são ali os passos para a pessoa ter aquela boa noite de sono? Quais são o que o senhor ali recomenda para que a gente possa ter uma boa noite de sono? É a questão da luminosidade, é a questão da ventilação? Fala um pouquinho pra gente.
ótimo você ter tocado nesse assunto, que assim, as pessoas confundem muito a chamada higiene do sono. Sim. Que é uma série de cuidados que se tem, que é útil e válida, mas isso não é o tratamento. Então as pessoas dizem assim, Anderson, eu já fiz de tudo. Aí quando eu vou procurar saber o que é esse tudo é a higiene do sono. Então a higiene do sono é útil, é válida, é muito boa, mas ela é só o início. O padrão ouro, o tratamento padrão ouro internacional, chama-se TCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, a primeira linha de tratamento para insônia não deve ser medicamentosa, deve ser comportamental por meio da TCCI. A gente tem a classificação internacional dos transtornos de sono, que já foram catalogados, mais de 50 a 60 tipos de transtorno do sono. São 6 grandes grupos que se subdividem, né, quando vai somar tudo, dá 60, 70, acho que tá quase 80 tipos de insônia. Conclusão, o tratamento não vai ser por um chá, que a gente é muito da nossa cultura, né? O chazinho. O famoso camomila. A famosa chá de camomila, a passiflora, são as cápsulas de melatonina. A melatonina não trata insônia, embora muitos prescrevem, mas ela não tem um fundamento científico para isso, só deve ser utilizada em 2 casos específicos. Sim. Então o que é que a gente entende aí, concluindo, Luane? Que a insônia é muito mais, ou seja, existe muito mais entre dormir e acordar do que pode julgar a nossa van melatonina, né? E a nossa última pergunta desse programa da segunda-feira, linha de frente, doutor, o celular, o uso das telas, influencia ou não o sono? Totalmente, Luane, influencia totalmente. Aí alguns vão dizer, não, mas é com o celular que eu sinto um sono, tal. Ou seja, o que é que a gente vai entender? O que é o celular? É uma tela, né, emissora de luz. E o que é que a nossa retina? É uma estrutura dos nossos olhos, receptora de luz, e vai ser um marcador para dizer se tem luz. Se tem luz, tem sol, se tem sol é dia. Se tem dia, não dorme. Então você está desincronizando o seu relógio biológico, é um fator desincronizante, porque a luz é muito forte, é muito intensa. Então ela é agressiva à retina. E, consequência disso, fora o conteúdo, né? Você está vendo, ouvindo, está estimulando áreas cerebrais, né, de imaginação, estou estimulando um cérebro, que é o órgão que eu quero entrar em repouso. E o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Antena 1. Quero dizer que as portas estão abertas e que vai ter novos convites, porque esse assunto é essencial pra gente. Maravilha. Quem não conseguiu mandar dúvida, no Instagram, andersonpereira.neuro no Instagram, pode me contactar. Repete de novo. andersonpereira.neuro. Isso aí, 19h04. Estamos encerrando o nosso programa Linha de Frente aqui na Rádio Antena 1 Salvador. Você gostou do conteúdo? Pode conferir também no nosso YouTube, Linha de Frente BA, e também no Instagram do nosso doutor Anderson Pereira. Amanhã, às 7 horas, o nosso jornalístico está de volta com o Bahia Notícias no Ar, apresentado por Maurício Leiro e Rebeca Menezes. E às 18 horas, estamos de volta aqui com o programa Linha de Frente, apresentado por Pablo Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.